Números capítulo 13, quem achou aí, dá um glória a Deus. Não acharam não, gente? Glória a Deus. Verso de número 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que façam o quê? Que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Nós vemos aqui Deus falando com Moisés e pedindo para que Moisés envie espias para espiar a terra. E aí nós vemos a continuidade desses homens que são enviados a espiar essa terra. E quando eles retornam, no verso 25 diz: Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40... vamos ver os 17 para vocês entenderem o contexto. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? Quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E era aqueles dias o dia das primícias das uvas. Ou seja, Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, recruta os espias, cada um como líder, e envia a espiar a terra de Canaã. E quando ele manda enviar espiar a terra de Canaã, ele falou: você vai levantar a capivara todinha lá, você vai ver se a terra é boa, se a terra não é, se os homens que estão lá são fortes, se são fracos. Então eles tinham uma missão de avaliar, de olhar, certo? E aí nós vemos no verso 25 eles já retornando de olhar essa terra que eles foram espiar, a terra de Canaã. E aí diz: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Ficaram 40 dias lá espiando essa terra. E aí, o verso 26 diz: E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles não somente tinham que espiar, mas tinham que trazer o fruto, certo? E aí, o verso 27 diz: Contaram e lhe disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Aнаques, ou seja, gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele traz uma visão muito boa dessa terra, certo? Mas aí nós vemos no verso 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A pergunta hoje para este culto é: por quê?
pessoas olham na mesma direção e vê coisas diferentes. Aqueles espias estavam olhando para o mesmo lugar, para uma mesma terra, para uma mesma situação. É ou não é verdade? Mas por que eles estavam enxergando diferente? Porque um casal, quando estão em conflito, um enxerga de uma forma, o outro enxerga de uma outra maneira, sendo que eles estão olhando para a mesma direção, que é o casamento. Por que pessoas enxergam diferentes? Essa é a pergunta dessa noite. Por que pessoas que estão olhando para a mesma direção conseguem enxergar de uma forma totalmente diferente do que a outra enxergou? O que tem a ver com isso, pastora? Tem a ver com alinhamento de visão. Diga, alinhamento de visão. Por que um enxerga de uma forma e o outro enxerga de uma outra maneira? O que acontece? E aí nós vemos que a visão, ela tem a sua forma de interpretar. Pessoas podem olhar, é ou não é verdade, para uma mesma direção e interpretar de formas diferentes. Ela pode interpretar de uma forma boa ou de uma forma ruim. Nós vemos ali Josué e Caleb interpretando de uma maneira extraordinária. Ainda que tivesse problemas, luta, eles conseguem enxergar luz em tudo aquilo. É o versículo tema do mês. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se forem maus, quão grande treva será. E aí, por quê? Porque a visão tem a ver com interpretar. Interpretar se é bom, se é ruim. Tem a ver também com representar. Perceber se vamos ser vitoriosos diante daquela situação ou se vamos ser derrotados. Caleb chega animosamente dizendo, vamos, porque certamente vamos possuir aquela terra, vamos vencer, vamos conquistar. E o restante dos espias chegam e dizem, vamos não. A gente está parecendo gafanhoto diante desses homens, diante desses gigantes. Ou seja, eles têm uma maneira de perceber o que estão vendo. Uma forma ruim e outros de uma forma boa. Mas também tem a ver com a forma de representar. E o que tem a ver a visão com representar, pastor? Nós vamos conseguir representar aquilo que está dentro de nós. Se é fé, se é certeza de que Deus está conosco ou não. Se dentro de nós estiver desalinhado, perceba que o mês de agosto é alinhamento de visão. Se estiver desalinhado, nós vamos representar de uma forma ruim aquilo que nós estamos vendo. O casal, ele está lá passando por uma crise, por um momento difícil, e a esposa consegue representar que aquilo tudo é uma oportunidade para Deus operar um milagre. E o marido diz, não, aqui não tem milagre. Por quê? Ele está representando aquilo que está dentro dele. E quando ele representa aquilo que está dentro dele, ele passa para a visão. Ei, o que está dentro de nós? A nossa visão vai representar aquilo que está dentro de nós. Se estamos realmente em uma caminhada com Cristo ou se realmente não estamos. Porque nós não podemos andar por vista, mas por fé. Precisamos crer naquele todo-poderoso que está em nós. Precisamos enxergar como Josué e Caleb enxergaram. Representaram a fé que eles tinham dentro dele. Ei, meu irmão, está na hora de você representar através da sua visão a fé que você tem dentro de você. E não ser como aqueles espiam que representam só o ruim, só o negativo, porque dentro deles estavam ruim, estavam negativo. Então, que a gente possa alinhar a nossa visão e interpretar como Deus interpreta. Que a gente possa perceber como o Senhor percebe e que a gente possa representar tudo aquilo que Ele é dentro de nós, o Todo-Poderoso. Amém? Então, isso se chama alinhamento de visão. Precisamos alinhar a nossa visão. Alinhar o que está acontecendo dentro de nós para enxergar o sobrenatural, amém? E aí, nós vemos Josué e Caleb enxergando acima dos gigantes.
mas os espias enxergando como gafanhotos, abaixo dos gigantes. Ei, quem é você? Quem sou eu? O que nós estamos enxergando diante da ameaça, diante do problema, diante da adversidade? Que nós estamos acima dessa tempestade ou nós estamos abaixo dela? Como eu posso olhar, pastora, acima dessa tempestade? A Bíblia diz, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que possamos olhar para o alto, que possamos olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso. É de lá que vem o nosso socorro. E se nós olharmos para o Deus Todo-Poderoso, a nossa visão será de cima, não será de baixo. Ei, o diabo vai fazer de tudo para você olhar para baixo, mas Deus está dizendo para você, continue olhando para cima, de onde vem o teu socorro. De onde vem o teu socorro? Do Deus Todo-Poderoso. Visão de cima só tem quem olha para cima, quem olha para o Deus Todo-Poderoso e alinha a sua visão natural com a sobrenatural. É de cima que Deus quer que você olhe, acima do problema, porque Ele está acima do problema. Ele não quer que você olhe para baixo, amém? Mas aí nós vamos ver uma outra situação lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, quem achou aí, dá um glória a Deus. Aqui o que acontece, pastora? Nós vemos Eliseu e o seu auxiliar, o moço, o servo de Deus, que ali está junto de Eliseu, passando por uma adversidade. O exército da Síria vem contra o exército de Israel. E agora nessa percepção em que o moço de Eliseu, Geazim, chega para Eliseu para passar para ele o que está acontecendo no verso 15, amém? E olha o que diz aí. Segundo Reis, capítulo 6, verso 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Essa visão de que faremos tem muitas interpretações nela. Geazim chega para Eliseu e diz: e agora? A cidade está tomada do exército da Síria, o que faremos? Esse o que faremos tem o quê? Tem medo ou não tem? E agora, pastora, o que faremos diante dessa adversidade, diante desse problema? Situações ruins chegam para nós todos os dias. O que faremos? Ei, qual é a visão diante do que faremos? A visão de Deus ou a visão do homem? Natural. E aí, a visão natural, ela vem representada pela insegurança diante do que faremos. Essa é a visão natural. É a visão que Geazim está tendo, uma visão de insegurança. E agora? E agora? O que faremos? E aí, ela vem também cercada do quê? De medo. Essa é a visão natural. É normal, diante de um problema, diante de uma adversidade, a gente se perguntar: pastor, o que faremos? A gente se sentir inseguro, a gente se sentir com medo, né? E agora? O que vai ser? O que vamos fazer? E ela também vem com derrota, uma visão de derrota. Essa é a visão natural. Muitas vezes, a visão natural ela vai vir acompanhada disso, de insegurança, de medo e de derrota. Mas aí eu quero te chamar para a visão espiritual. Por mais que a gente tenha a nossa visão natural, por mais que a gente se sinta inseguros, por mais que a gente se sinta com medo, por mais que a gente ache que a gente não vai prevalecer, que a gente vai se tornar derrotados, a gente tem que vir para a visão espiritual. E aí a visão espiritual, a visão de Deus, ela traz segurança,
no meio do caos. Sabe aquela tormenta, sabe aquela tempestade que você não consegue enxergar solução alguma? Geazi não estava enxergando solução alguma. Ele chega para Eliseu e diz: e agora, o que faremos? Sabe esse momento que chega na sua vida que você se pergunta: o que eu vou fazer? Ei, traga a visão de Deus, traga a visão de que a insegurança não vai resolver, mas o Deus que tem paz, segurança para a nossa vida, Ele pode resolver. E o que nos traz segurança diante do problema? Só a visão de Deus. É ou não é verdade? A visão natural muitas vezes não vai trazer segurança para nós, mas a visão de Deus, ela traz segurança. Diga: eu quero a visão de Deus para a minha vida. Eu quero desfrutar dessa visão de segurança. Que visão é essa? Enquanto tudo está perdido, você consegue enxergar que tem um milagre ainda. Você consegue enxergar que você não está vendo só aquilo, você está enxergando por fé. Essa é a visão de Deus, a visão que vai te trazer a segurança de que Ele está no controle de todas as coisas, amém? E aí, na visão natural, ela traz medo, mas e na visão de Deus traz o quê? Paz. Quando você tem visão de Deus, mesmo no meio da tormenta, você tem paz. Quem aqui já desfrutou dessa visão de Deus aí na sua vida, diante de uma luta, diante de uma adversidade? Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, porque no meio da tempestade você conseguiu enxergar uma visão de paz. Por quê? Porque nós temos um Deus todo-poderoso. Ei, meu irmão, volta para essa visão de Deus, volta a enxergar com os olhos da fé. E aí, lá na visão natural nós temos derrota, e na visão de Deus nós temos o quê? Vitória. Ei, nós temos vitória. Nós temos vitória. Quando você olha com a visão de Deus, você tem vitória sobre a crise do seu casamento. Quando você olha com a visão de Deus, você tem vitória sobre a crise financeira, sobre o diagnóstico médico. Olhe com a visão de Deus e não com a natural. Essa é a visão. E aí, nós continuamos vendo que Deus é maravilhoso, porque diante da crise, aquele que tem a visão de Deus consegue enxergar que é a maior oportunidade para Deus agir. É diante da crise que é a maior oportunidade da nossa vida para Deus agir. Essa é a visão para nós. Tá, pastora, eu estou enxergando aqui, pastora, como Geazi, o que eu vou fazer? O que faremos diante disso? E aí, a visão de Deus mostra para você: ei, meu filho, ei, minha filha, essa é a maior oportunidade para eu agir na tua vida, para eu operar um milagre, o sobrenatural. Essa é a visão de Deus para nós. É a maior oportunidade da nossa vida. É a visão quando chega a limitação humana em nós, dizendo o que faremos. É a visão onde Deus pode operar um milagre em nós. Essa é a visão de Deus para nós. É no meio do caos que Deus tem milagre. Aleluias, aleluias. Sem a visão espiritual, o povo de Deus não pode ver além das circunstâncias naturais da vida. Só com a visão de Deus nós podemos enxergar milagre, solução. Agora, só com a visão natural a gente não pode enxergar nenhuma solução. A gente consegue enxergar só as coisas naturais dessa vida. Por isso que nós precisamos alinhar a nossa visão natural com a nossa visão espiritual. Diga: eu preciso alinhar a minha visão natural com a minha visão espiritual. E como isso é possível, pastora? Como é possível alinhar a visão natural com a visão espiritual? A visão natural, sendo alinhada com a visão espiritual, você traz ampliação de limites. Ou seja, você consegue enxergar o milagre. Josué e Caleb traz uma visão sobrenatural para a visão natural que eles estavam enxergando. E aí eles conseguem ampliar todos aqueles limites que eles estavam vendo e ver que diante de tudo aquilo eles podiam ser vitoriosos. Mas Geazi aqui não está conseguindo enxergar, e talvez nós nos parecemos muito com Geazi, dizendo: e agora, o que vamos fazer? E aí nós precisamos trazer essa ampliação.
esse milagre de Deus para nós, na nossa visão. E aí o verso 16 diz, e ele diz, Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Geazi está enxergando o que faremos. O exército da Síria já tomou conta de toda a cidade aí. Nós estamos lascados, porque a gente não tem gente suficiente para combater esse exército. Eliseu, com a visão de Deus, de um homem de Deus, de um profeta, olha e diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Como é que ele está enxergando tudo isso? Se o Geazi está vendo ali a cidade tomada pelo exército. Como, pastora? Porque a visão física, ela é uma visão limitada. Mas a visão espiritual, ela é ilimitada ao sobrenatural. Geazi está vivendo numa visão física, limitada. Só aquilo que está à frente dele. Ele só consegue enxergar aquilo. Mas Eliseu, como está alinhado com Deus, ele traz a visão, o quê? Espiritual. Ele consegue enxergar. Não tem limite, não tem limite. Ei, quando você traz a visão de Deus para a sua vida, não tem limite daquilo que Deus vai fazer. Você consegue enxergar o ilimitado, não o limitado humano, natural. Mas aí, pastora, como que eu faço para mudar essa visão limitada para ilimitada? Para trazer a visão natural e alinhar a minha visão sobrenatural? Diga, oração. Somente a oração tem o poder de alinhar essas duas visões. Você quer ver? Olha o versículo seguinte aí, verso 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ei, a oração tem o poder de alinhar as duas visões, de abrir a tua visão para você enxergar o sobrenatural de Deus. Aquilo que Geazi não estava enxergando na sua visão humana e limitada. Agora Eliseu ora e pede para Deus, abre a visão dele para que ele enxergue que mais é os que estão conosco, porque Deus estava com eles. Ei, Deus está com você. Ô meu irmão, ora, pede para Deus abrir a tua visão e você começar a enxergar que Ele está com você. Maior é Ele do que toda essa situação. E aí Geazi começa a enxergar com a visão sobrenatural, com a visão de Deus. Ele alinha os céus com a terra. Eita, Deus poderoso. Ei, meu irmão, está na hora de alinhar os céus com a terra. Está na hora de alinhar a visão natural com a espiritual. E começar a enxergar como o teu Deus enxerga, como o nosso Deus enxerga. E aí Eliseu ora. Ei, quer mudar a sua visão? Comece a orar. Deus, diante de tudo isso aqui, eu estou enxergando só isso, mas eu peço, abra a minha visão agora e faça-me enxergar como o Senhor enxerga. E aí quando Deus abre a visão de Geazi enxerga que está um exército lá de fogo, meu irmão. Está lá o Deus Todo-Poderoso, o exército dos céus. É isso que nós precisamos, alinhar a nossa visão. A nossa visão natural com a sobrenatural. Se você precisa abrir a sua visão, peça para Deus nessa noite. Deus, abra a minha visão para que eu enxergue o que o Senhor tem para a minha vida. Qual é o propósito, qual é a direção. Ei, Ele tem a capacidade de abrir a nossa visão nessa noite. Deixa Ele abrir a tua visão. Deixa você se permitir enxergar como o teu Deus está enxergando essa situação para você. E agora Geazi não se preocupa mais o que faremos, porque ele já tem a segurança, a paz de toda aquela situação. Ele começou a enxergar como o Deus Todo-Poderoso enxerga. E ele viu que ali o Deus não abandonou ele, mas tinha um exército preparado. Ei, quando você ora e se permite abrir a sua visão, você começa a enxergar o que Deus tem para você. Você começa a enxergar o que Deus tem para você. E o verso 17 diz, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que eu veja. Você tem fé de colocar as suas mãos nos seus olhos nessa hora?
e pedir para o Senhor abrir a sua visão. Oh Senhor, abre a visão dessa minha irmã, abre a visão desse meu irmão, alinha a visão natural com a visão espiritual, Pai. Tira a visão limitada e coloca a ilimitada, da sobrenatural, do milagre, Deus. Faça ela enxergar, faça ele enxergar, Deus, o sobrenatural, o que o Senhor tem para ele, o que o Senhor tem para ela. Oh Pai, leva a desfrutar de vitória, de milagre. Oh meu Deus, abra visões nessa noite, Pai. Abra os céus nessa noite, Pai, neste lugar. Derrama da tua glória, do teu poder, da tua unção. Diga para o Senhor: abra minha visão. Qual é o momento da sua vida que você precisa? Qual é a situação que você precisa que Deus abra a sua visão? No ato de fé, cita agora. Se é o seu casamento, se é a sua vida financeira, se é a sua saúde, não importa qual área seja, se você pedir, Deus vai abrir. Ou se você tiver fé e ousadia e pedir para Ele abrir em todas as áreas da sua vida, Ele vai abrir. Oh, é a visão dos céus nessa noite, é a visão dos céus para você. Aleluias, aleluias. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor. Amém? Visão dos céus, alinhamento de visão. Ei, para de ser como Geazim e seja como Eliseu, aquele que caminha com Deus Todo-Poderoso, aquele que tem porção dobrada de unção, de fé, de ousadia e de olhar para uma situação e enxergar: Deus está comigo. Ainda que você se sinta sozinho diante de uma adversidade, diante de uma batalha, se você pedir para Deus abrir a sua visão, você vai ver que maior é o que está com você. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Para encerrar, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Coríntios capítulo 5, verso 7, diz: porque andamos por e não por vista, andamos por fé e não por vista. Ei, comece a enxergar com fé, comece a enxergar o milagre que Deus tem para a tua vida. Não desista. Quando o diabo fizer você olhar para baixo, se sentir como um gafanhoto, onde só tem gigante para te destruir, você lembra e começa a olhar para o alto, aonde você está acima desse gigante, ainda onde você está com um Deus Todo-Poderoso, e há o sobrenatural sobre a sua vida. Amém?